Fala galera, bom dia! Tudo bem por aí? Olha, eu não sei vocês, mas eu tô morrendo de saudade de vê-los pessoalmente. Aula pela internet, os vídeos da aula são muito legais, né? A gente aprende bastante, mas o presencial é muito mais gostoso. E eu não sei não, mas eu acho que logo a gente vai voltar a se ver. Mas ó, enquanto isso, vamos continuar aprendendo sobre nosso Senhor aqui por vídeo mesmo, tá bom? Mas antes não, né? Continuando, vamos louvar o Senhor com essa música das 3 palavrinhas que eu adoro. Três palavrinhas! Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Muito bem, então já cantamos, mas agora vamos orar. Esquecemos de orar lá no começo, né? Mas não tem problema, vamos orar agora, pedindo orientação do nosso Deus para o texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, sobre o Evangelho, lá no Evangelho de Marcos, que a gente vai continuar estudando. E então vamos fechar nossos olhinhos, baixar nossas cabeças e falar com o Senhor. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais esse dia, mais esse domingo, onde podemos estar juntos, mesmo que virtualmente, aprendendo sobre a sua palavra. Abra os nossos corações e as nossas mentes para que possamos aprender o que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá? Nosso texto de hoje está em Marcos 8, do versículo 22 até o 26. É um texto curtinho sobre mais um milagre de Jesus, mas tem ensinamentos muito bacanas. Acompanhem comigo. Vamos lá? Bíblia na mão. Marcos 8, aqui, de 22 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. A cura de um cego em Betsaida. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou reestabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandando-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia.
E olha aí, mais um milagre do nosso Senhor Jesus. A gente está revezando aqui, eu e tia Cíntia, porque são vários milagres. Jesus operou diversas maravilhas quando estava aqui na Terra. E esse, mais uma vez, ele curou um cego, né? Então, ele chegou nessa cidade de Betsaida, trouxeram um cego para ele, e vocês podem imaginar a dificuldade que era ser cego naquela época? Claro que é difícil em todas as épocas, né? Mas graças a Deus hoje a gente até tem diversos mecanismos para facilitar a vida de quem tem deficiência visual. Mas naquela época era tudo muito mais difícil, né? A pessoa não podia trabalhar, ela tinha uma vida praticamente parada, porque nada as pessoas não sabiam como lidar, né, com quem não enxergava, diferente de hoje, que a gente tem diversas possibilidades. Mas naquela época era muito complicado. Levaram esse cego para Jesus e Jesus foi curá-lo, né? A gente acompanhou aqui comigo, com a tia Cíntia, muitos milagres do Senhor. E ele opera milagres de diferentes formas. A gente já viu ele multiplicando pão uma vez, o pãozinho e o peixinho, lembra? Multiplicando pão e peixinho duas vezes. Jesus já operou milagres só da pessoa tocar nele. Lembra da mulher que estava com aquele sangramento, aquela hemorragia grave, que só tocou nas vestes de Jesus e foi curada? Ou daquela que Jesus curou a filha, que estava distante, só através do pedido da mãe? Mas dessa vez, vocês repararam como Jesus fez de uma forma diferente? Ele poderia ter curado aquele cego só com uma palavra, só com um olhar, só com um pensamento. Mas ele resolveu fazer uma coisa diferente, né? Ele pegou o cego pela mão, levou para fora da cidade e fez uma coisa, né, totalmente estranha, assim, aos olhos dos discípulos. Que coisa diferente, né? Pegou a saliva, passou barro, molhou, né, os olhos do cego. E primeiro ele perguntou para o cego se ele estava vendo, e o cego falou que enxergava, mas parece que meio embaçado. Ele via os homens como se fossem árvores, ele não estava enxergando muito bem. Aí Jesus foi lá, tocou-lhe novamente, e a partir daí ele passou a enxergar de forma perfeita, né? E muitas pessoas podem até se questionar, falar, por que que Jesus já não curou de uma vez? Por que que fez todo, né, esse esquema diferente de passar o barro, de primeiro curar um pouquinho, né, fazer enxergar mais ou menos, depois enxergar por completo? Mas isso, gente, a Bíblia não diz, né? Tudo que a gente for imaginar a respeito dessa história, né, o porquê que Jesus fez dessa forma meio que passo a passo, não diz na Bíblia, e talvez a gente nunca venha a saber. Mas o que dá para perceber é que independente da forma, Jesus operou o milagre, fez isso mesmo. Então, ele poderia, né, como curar de qualquer jeito, mas o importante, gente, é que ele curou, né? O método não importa, não importa se Jesus curou tocando, passando a mão, passando barro, ele curou gente que ele nem tinha visto, né, nem conhecia. Mas o importante, então, é a gente perceber que Jesus era tão poderoso, né, o poder de Deus era tão grande naquele momento, que não importava a forma, não importava o método da cura, o que importa é o Espírito de Deus que estava ali, né? E então, às vezes, muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente fica pensando, mas por que que foi assim? Por que que foi assado? Não importa, gente, o Espírito de Deus está conduzindo e certamente aquela forma, mesmo que a gente não entenda nada, certamente é o melhor pra gente, né? E uma coisa interessante também é que vocês repararam que Jesus meio que curou o cego no passo a passo. Primeiro ele né, passou a saliva, o barro nos olhos, aí o cego passou a enxergar mais ou menos, aí só no segundo momento que ele estava ali enxergando perfeito, né? E assim é com a gente também na nossa cura, no nosso processo de salvação. Porque a salvação, ela é uma só, né? A gente só precisa acreditar no Senhor Jesus, na sua morte, ressurreição e na sua vinda para nos salvar. Agora, o nosso processo de santificação, ou seja, o nosso processo de querer ficar cada vez mais parecido com Jesus, obedecendo cada vez mais a sua palavra, ele de fato ele é um processo, né? A gente vai aprendendo dia após dia. Vocês sabem, né? Agora mesmo. Hoje vocês vão sair daqui sabendo mais do que sabiam domingo passado, certo? E a cada ano que passa das nossas vidas, a gente vai aprendendo mais e mais da palavra, estabelecendo um relacionamento cada vez mais íntimo com o nosso Senhor, fazendo a prática, né, da oração, da leitura da Bíblia, de vir à igreja, de conversar, né, com quem conhece também a palavra de Deus. Então, tudo isso, assim como a cura do cego foi meio que passo a passo, a nossa cura, a nossa salvação
né? O nosso processo aí de santificação, de intimidade com o Senhor, é passo a passo também. Hoje, a gente entende coisas que talvez a gente não entendia um tempo atrás. E com certeza, quando vocês ficarem mais velhos, e eu também, a gente vai entender muito mais coisa que a gente não entende hoje. Às vezes, acontecem alguns textos na Bíblia que a gente tem dúvida, né? Que mesmo que alguém nos explique, a gente não consegue entender muito bem. Mas às vezes também, com a idade, com a maturidade, mais pra frente, a gente passa a entender, né? E a compreender aquilo que Deus quer que a gente entenda a partir dali. Então, assim como a cura do cego, a gente também é meio que passo a passo que a gente vai entendendo, vai sendo curado, e nosso coração transformado para Jesus, né? E assim que acontece na prática com a gente também, tendo a certeza que a gente só vai enxergar plenamente, assim como o cego enxergou, só quando a gente chegar lá no céu. Eu sei que às vezes a gente tem algumas dúvidas a respeito de Deus, de Jesus, da Bíblia, mas quando a gente chegar lá no céu, a gente vai entender tudinho. A gente também não sabe direito como que vai ser lá em cima, né? Se vai ter, como que Deus vai explicar isso pra gente, se vai ser um entendimento instantâneo, o que que vai acontecer. Mas eu só sei que o que diz na palavra é que hoje a gente conhece a respeito de Deus, de Jesus, conforme for da vontade do Senhor e do nosso esforço, a cada dia mais a gente vai aprendendo mais e mais da palavra de Deus, e quando a gente chegar lá no céu, assim como o cego enxergou tudo, a gente também vai ter pleno entendimento de toda a palavra e vontade do Senhor. Né? E isso é muito bom de saber, é muito reconfortante quando estivermos bem juntinho com o nosso Senhor lá no céu. Tudo vai ser claro pra gente, né? Não vai haver dúvidas, não vai haver angústias, não vai haver tristezas, porque a gente vai entender plenamente e de verdade como que funciona o amor do nosso Deus por nós. Então vamos orar, meus amores, orar pedindo ao Senhor que abra cada vez mais nossos olhos. Mas agora vamos fechar para orar. Paizinho querido, te damos graças, Senhor, por mais esse ensinamento, por mais esse milagre que o nosso Senhor Jesus operou, que assim como ele pôde dar ao cego a oportunidade de enxergar, que possamos sempre enxergar a sua verdade, confiar, Senhor, que muitas vezes a sua forma de fazer as coisas é muito melhor do que a nossa, do que aquilo que planejamos. O Senhor é o Senhor de tudo, o Senhor é o Senhor da razão, o conhecedor, Pai de todas as coisas, que possamos sempre acreditar na vontade que o Senhor tem para as nossas vidas, independente dos métodos que o Senhor resolva utilizar. Em nome de Jesus, amém. E é isso aí, essa foi mais uma aula, mais uma escola dominical. Espero que muito em breve possamos estar juntinhos presencialmente, mas enquanto isso, a gente vai seguindo por aqui mesmo. Uma ótima semana, uma semana abençoada para vocês. Não se esqueçam de ler a Bíblia, fazer as orações todos os dias, estabelecer um relacionamento cada vez mais íntimo com o nosso Senhor. E a gente se vê por aqui. Um beijo, tchau, tchau!